Terça-feira, sempre ao meio-dia, um episódio do Freecast no teu Spotify e também onde? Pai? Ah, ninguém vai falar. YouTube! Tá bem. Hoje juntamos o time dos comentaristas de conteúdo alheio pra ver se já tá na hora do Jô Soares sair da geladeira. Aqui é o @newshoweo e nenhuma resposta é tão boa quanto uma boa pergunta. Ô, louco, velho. Tá. Fala, patrão. Fala, galáctico. Aqui é @Doug. Diante da vastidão do tempo e da imensidão do espaço, é um imenso prazer para mim dividir um pequeno pedaço com Koalando no espaço. Ele veio. Velho. Agora veio. Salve, galera. Eu sou o Melo e quando a gente morre, não tem dor. Porque tu não sabe que morreu. E também é assim quando a pessoa é burra. Só é doloroso pros outros. Que isso? Caramba. Olha, o cara veio gigante. O que sobrou pra ti, Will? Fala, gurizada. Eu sou o Will, estou aqui invadindo terras terráqueas junto com os meus amigos do Fricas, ou Freecast, pros mais íntimos. É isso aí. Seja nosso Igão lá no @InstaFreecast e mande para e-mail do freecast@gmail.com a história do dia em que você foi entrevistado pelo Balanço Geral. E o TikTok? Siga a gente lá no TikTok, @TikTokFreecast. Isso aí. E seja o nosso beijo do gordo. está montada a bancada. E não se esquece de nos seguir lá no Spotify, de avaliar a gente lá no YouTube, se inscrever no canal, apertar lá no sininho, que vocês gostam tanto de falar. Tem muitas redes agora, tá? Dá likezinho. É muita estatística pra assistir. É muita agora. rede aí, eu tô me perdendo já. Exato. Não, né? Pode dar like e dislike, né? Os dois ajudam. Exatamente. Não, mas Falem dá o bem, like que é melhor, falem fica mal, mais bonitinho. mas falem do Freecast. Tá bom. Está montada a bancada e temos como convidado o nosso querido Will, do Koalando no espaço. Tem lá, já conversamos lá na casa dele. Escuta lá o rapaz em todas as plataformas, porque ele também é multiplataforma. Ihu! E ele que vai falar hoje. Tô nem aí. Assim, ó. William. Eu que vou falar por quê, não? Porque sim, né, mesmo? Convidado que fala. Validade. Imagina se fosse só nós três a vida toda. Ia acabar o assunto. Aliás. Ainda bem que eu tô bebendo hoje, cara. A gente vai ser o Roda Viva hoje. O Roda Solta hoje. Vamos lá. O Roda, gente. Seguinte, Will. O que tu cria de expectativa na tua cabeça quando tu vai assistir algum conteúdo na internet que tem a ver com conversar ou entrevista propriamente dita? O que tu espera? Qual é a tua expectativa? Cara, sendo bem sincero, eu escuto podcast pra dormir, pra acordar, pra tomar café, pra tomar banho, pra trabalhar, pra fazer tudo. Então eu não sei qual expectativa eu espero buscar. Hoje de tarde eu tava ouvindo um podcast de 5 horas do Ciro Gomes. E eu fiquei, cara, mas... É muito Pera tempo. lá um pouquinho. Como assim? Sabe? Então eu quero ouvir opiniões diferentes das minhas. Eu não quero ficar na minha bolha. Mas tu vai numa Então, pegada eu de procuro- aprendizado também. Basicamente, cara, dependendo do que for, do que acontecer, dos podcasts que tiverem aí, né? Porque muitas vezes os caras não vão botar um podcast, sei lá, um Ciro Gomes, um Lula, um Bolsonaro. Os caras vão botar, sei lá, o Joãozinho da esquina que ninguém conhece, sabe? Daí tu fica pensando, cara, quem é esse Joãozinho da esquina? Sabe? Qual é a Da onde história esse que ele cara vai nos é? trazer? Exatamente. E é isso que eu procuro no podcast, cara. É desses aí que eu gosto, mano. Que traz uns caras super underground, assim. Aleatório. Não tem ideia do que é. E o cara conta umas Sabe? histórias dele. Um cara que faz bastante isso, cara, é o Arthur Petri, do A Deriva. Isso, um exato. dos- Era essa a minha referência.
É um dos que eu mais vejo levando gente nada a ver, assim, chegando lá e conversando. Porque o podcast, ao meu ver, começou a virar uma coisa de só vou chamar gente famosa. Tu olha os Eu tô nem seguidores aí. e aí tu pensa quanto percentual daquilo ali eu consigo trazer pro meu, assim. É meio que essa troca que acaba acontecendo, né? Eu vou trazer o cara que tem 1 milhão. Assim, nossa, né? E aí? Mas o que vai vir daquele assunto, né? Cara, sabe, eu gravei com não rende, né, cara? Eu gravei com uma pessoa que ela tem 250 seguidores. Só que o papo foi um dos melhores que já teve, tá ligado? Na minha cabeça, o papo que eu tive com aquela mina foi incrível, porque eu fiquei olhando pra ela assim, e a meia hora que é o tempo do episódio passou em 5 segundos. Quer citar o arroba? Cara, Ou não? deixa eu ver qual que é o arroba dela, que eu não me lembro de cabeça, né? O Douglas Isso aí o New Show corta. Isso aí Douglas dando no contrapé do convidado pedindo dados. Sim, tu poderia me dar referência? Poderia. Gabriela Pioli. Eu não me lembro. Eu sei quem é a mina, mas não me lembro quem é a mina, tá ligado? Mas acontece. Acontece em melhores famílias. Legal, Douglas. Cadê? Aqui, ó. O arroba do Instagram dela é @Juliana Durgante. Durgante. Olha aí. Sigam lá, gurizada. Sigam ela lá que em breve... Quando é que esse episódio vai sair aqui no Freecast? Isso é pra agosto, hein? Não, Pra julho. agosto? Julho. Agosto. Tá, dezembro, então. Não. Julho. Tá, O então. Popcorn vai sortear a data ainda. Creio eu que vai sair antes do podcast de vocês. Então cola lá no Colando, tu que tá nos ouvindo aí, pra ouvir o podcast aqui, com a Ju. O quanto pra ti é importante a questão do... E agora nós vimos que isso é uma arte que os dois podcasts aqui cultivam, né? O quanto pra ti é importante a questão de já ter trabalho pronto, né? De já saber o que vai acontecer daqui 2 semanas. A gavetinha. Cara, assim, ó, eu não tenho nada pronto agora, né? Não, eu tô dizendo, tipo... Nada pronto. Não, eu tô dizendo de tu saber o que vai acontecer. Cara, saber o que vai acontecer, mano, é muito importante, sendo que eu tenho, tipo, pensando que eu tenho mais podcast pra gravar, é importante eu saber até onde eu já tenho podcast pronto. Sim, é meio que essa Eu pegada, só tenho assim. até a metade do mês. Só que eu não me pego muito nessa questão de ter gaveta, sabe? Várias vezes eu não tinha podcast, não tinha convidado, e eu acabei postando um episódio só. Em vez de ser 2 por semana, eu acabei postando só um. Só que eu fiquei me martirizando por dentro. Eu fiquei pensando, cara, eu sou um merda. Como eu não consegui mais uma pessoa pra gravar comigo, sabe? Só que daí tem muitas outras questões que não dependem de mim. Então eu acabo não me martirizando tanto. Variáveis, né? Oi? Tem muitas variáveis quando vai lidar com convidados, tem que fechar a agenda, a pessoa tem que também ter o interesse ali em participar, e às vezes as pessoas não têm. É uma pegada mais que não depende, né? A gente acaba terceirizando um pouco a responsabilidade nesse caso, né? Sim, cara, não depende quase nada de nós, só de nós que somos os hosts dos podcasts, só depende a vontade de querer gravar. A pessoa que vai, tipo, se disponibilizar, tirar o tempo dela pra gravar contigo, sabe? Por isso que todo mundo que grava comigo, eu fico pensando, cara, muito obrigado, eu te agradeço demais, fico muito feliz. E isso pra mim é muito gratificante, porque parece que estão me notando quando estão gravando comigo, sabe? Uhum. E tu, com essa de querer entrevistar todo mundo do Brasil, assim, tu, de certa forma, tu tem uma inspiração no Jô Soares? Não, nenhuma. E não... Desculpa, mas não tenho nenhuma inspiração no Jô Soares. Nenhuma, nem sei quem é. Desculpa, Doug, mas infelizmente não tem nenhuma inspiração nele, cara. Mas em quem tu te inspirou, então? Cara, assim, ó, o Koalando no Espaço começou em 2020, no início da pandemia, antes da pandemia, na verdade. Não, desculpa. Em agosto ele começou, só que a ideia de eu ter alguma coisa começou no início de 2020. Só que eu não sabia o que era que eu queria ter.
pra mim eu era músico. Só que eu fiquei, cara, não sou músico não. Quando eu conheci o Caixa Preta. Quando eu conheci o Caixa Preta, eu fiquei, cara, esses malucos são muito foda. E pra tu que tá nos ouvindo aí, tem episódio do Arthur e do Barreto lá no Coalando, então vai ouvir. E tem episódio do Caixa Preta deles falando bem do Coalando também, hein? Tem episódio do Caixa Preta. E tem, e ó, agora, só uma coisa aí, tá? Tem um e-mail lá no Caixa Preta que eu tô com um nome estranho, tá? E eu não posso falar qual episódio que é, porque senão vão saber qual e-mail que é, né? Vão saber que sou eu. Mas em off eu falo pra vocês qual episódio que é, que eu mandei um outro e-mail, eles leram e citaram o nome que eu botei lá. O Melo também tem uma dessas, mas nem off dá pra falar. Meu Deus do céu. Mas o Caixa Preta falou? O Caixa Preta falou? Não. Outra galera. Não foi o Caixa Preta, foi o Caixa Preta. Outras galeras. Meu Deus. Mas na época do Pretinho, eles leram algumas vezes. Várias eles leram da gente. Não, mas peraí, lá no início do Caixa Preta, tu mandou um e-mail, né, Melo? Contando uma história do... Pior! Olha, se bobear, Eu episódio... não lembro qual foi a Cara, eu história. acho que foi entre os 10 primeiros episódios, não foi? Foi no início lá. Uma história Foi bem dos no amigos início. comuns, tu burlou os nomes ali. É verdade, lembrando, tem uma dessas. Teve essa história, teve essa história. O Melo é um participante ativo das coisas. Eu lembrei qual foi a história. Sim, foi. Mas eles leram o e-mail? Eles deram uma podada no e-mail, mas leram. Ah, não. Eu te conto depois ali também. Eu te conto ali Quero depois. ouvir isso aí. Tá no título do episódio até o nome do e-mail tá no título do episódio do Caixa O Preta. Melo não me falou que Meu mandou Deus esse do céu. e-mail. Eu tava na academia ouvindo eles lerem o e-mail. Eu me gelei assim, meu Deus, lá vem os nomes. Caiu o supino na cabeça. Tá louco. Não, o supino tava na garganta já aqui, né? Tá louco. Meu Deus do céu. Ele nem fala de cair supino na cabeça, que eu já derrubei o supino no meu nariz. Quase quebrei o nariz com o supino. Todas Caralho, mano. Quantos quilos tinha? Não faz isso, Will. Era pouco. Agora Não, eu te pergunto por que ele tava levantando supino na altura do nariz? Não, eu tava treinando na época pra um teste do Cruzeirinho de Porto Alegre. E daí eu tinha teste de academia na peneira. E aí eu precisei treinar na academia, que eu não tinha o hábito de ir na academia. Daí eu fui numa academia lá com fins lá da quadra, lá que meu pai treinava nas antigas. Miudinho. E aí eu tava treinando. Não era o meu dia. Era na academia do Espíndola. E aí o meu pai foi lá que ele tava me ajudando, né? Só que daí o filho da puta foi atender o telefone e eu ali morrendo no supino. E aí peraí, me ajuda a encaixar essa bosta. E o troço não encaixava. E aí o meu braço cansou, desequilibrou e deu no meio do meu nariz. Daí ele viu que ia me ajudar, tá ligado? Doeu, cortou aqui assim e aqui assim perto do olho também. Meu Deus. É o Scarface da maromba. Estragou a cara do Melo. Não, mas te respondendo... Era o segundo treino da vida ali, já me fudi todo, já me esgualepei. Meu Deus, cara. Mas te respondendo a pergunta, cara, o podcast começou em agosto de 2020. Eu comecei a querer fazer podcast quando eu conheci o Caixa Preta e o Diário de Bordo. Não sei se quem tá nos ouvindo conhece o Diário de Bordo, mas é um podcast Globoplay. Eles assinaram com a Globo ano passado e eles fizeram o podcast sendo um diário da pandemia deles. Porque na época, quando começou a pandemia, quem se lembra, era pra ser 15 dias. Era pra ser ali rapidinho e acabou, vamos embora. Acabou, né? Só que acabou durando até agora, né? E, cara, eles fizeram 365 episódios sem falhar um dia. Todo dia de manhã tinha um episódio postado. E eles fizeram a minha companhia na pandemia. Então, desde quando eu comecei a ouvir eles, comecei a ouvir o Caixa Preta, fui conhecendo o Jovem Nerd, fui conhecendo todo mundo que existe de podcast, eu comecei a me apaixonar pelo rolê de falar, e eu amo falar, como todo mundo já percebeu aqui, os três já gravaram comigo e viram que eu amo falar, por mais que no Coalando eu tento me segurar pra ficar quieto, né, mas eu amo ficar falando e dando minhas opiniões, que muitas vezes são besteira. Cara, esse dia eu tava ouvindo um podcast do Coalando e eu fiquei, mano, por que eu falei essa merda, cara? Por que eu falei essa merda? Cara, eu falando assim, ó, eu falando de bolhas que não eram as minhas, sabe? Eu não tinha lugar de fala. E eu tava querendo falar sobre aquilo ali.
E o meu convidado falando, mano, melhor a gente mudar de assunto, ensina o nosso papo, né? Daí, e eu puxando, tá, mas por teu que convidado tu foi acha parceiro isso, aí, cara? né? Foi. Quem quiser ouvir aí o episódio com o Marco Brambila. É o último episódio que tem com ele. E, cara, foi muito louco, sabe? Desde quando eu comecei a gravar o meu podcast, eu fiquei, cara, que foda. Comecei a fazer uma coisa que eu amo. Tu consegue... Desde lá eu não parei de Tu postar. consegue ver em alguém um cara que tu diz assim, ó, bah, se eu conseguir ser esse cara que fala... Não precisa ser nem um cara que faz podcast, mas se eu conseguir pensar que nem esse cara, falar que nem ele, entender, eu vou chegar onde é que eu quero. Tu tem essa pessoa assim, meio... Sei lá, qualquer um, ó, o Pedro Bial. Eu quero falar do filtro solar, né? Cara, sabe que eu pensava... Antes de começar o podcast, eu pensava em alguns ídolos pra mim, assim, que, cara, essas pessoas são as pessoas mais fodas do mundo e eu quero ser amigo dessas pessoas, sabe? Um pensamento bem psicopata, assim. E quando eu vi, cara, eu tinha já 13 episódios gravados com o Esteban Tavares, que era a pessoa com quem eu queria ser igual ou maior que aquela pessoa. E eu fiquei, cara, porra, eu gravei com todo mundo que eu sou fã. Já, por mais que seja um podcast pequeno, tu humanizou todo os mundo caras. que eu quis gravar, eu humanizei os caras, meu, e eu percebi que é gente como a gente, não tem diferença. E como é que foi esse primeiro contato com eles, assim, tipo, tu chegou, mandou um e-mail, sei lá, e trocou a ideia ali com o cara, mano, deu uma tremidinha ali? Vou contar como é que foi, tá? Eu tava no banheiro soltando um barrão, né? Acontece. E daí, eu pensei assim, ó, vou mandar uma DM, vou mandar uma mensagem que eu vi lá, abri o Twitter, quando tava no vaso lá, abri o Twitter, Esteban Tavares, há 1 minuto. Eu pensei, ele tá online no Twitter, né? Eu só mandei pra ele, respondendo ele, cara, vamos gravar um podcast? E ele, vamos, chama a DM. Antes de eu chamar, ele já tinha me chamado. Ah, parceiro. Caralho. Cara, eu não consegui trabalhar. Eu não consegui trabalhar, tá ligado? A tarde inteira. Eu fiquei pensando, caralho, o que tá acontecendo, né? E daí, quando eu gravei a segunda vez com ele, eu pensei, de novo, cara, ele não vai me responder. Daí ele foi lá e me respondeu. A terceira vez, ele não vai me responder também, né? Já era amigão, já. Daí ele foi lá e me respondeu. Deu, caraca, mano, como assim, cara? Sabe? E uma mostra que o cara é parceiro também, né? Então, respondendo ou não respondendo a tua pergunta, eu não tenho uma pessoa com quem eu quero me equiparar, ou eu olho a pessoa e penso, quero ser igual a essa pessoa. Uma pessoa que eu admiro bastante o jeito que fala, são pessoas aqui do nosso estado, né, do Rio Grande do Sul, que é o Potter e o Arthur Gubert, que é do Caixa Preta. Os dois são do Caixa Preta. Não, o Cléo Kuhn tá fora. O Cléo Kuhn tá em outro patamar, Wilson. O Cléo Kuhn, assim, ó, o Potter e o Arthur são pessoas com que eu quero ser parecido. O Cléo Kuhn é um deus. Né? Então, é coisas diferentes, assim. Ele está perto das nuvens, sempre. O baixinho é foda. Ele está literalmente perto das nuvens. O baixinho é foda, o Potter é foda. Que ele, cara, ele tá em todos os cantos e sempre fazendo um bagulho de muita qualidade. É um troço muito foda, muito foda. Eu acredito que acaba sendo uma referência pra todo mundo que vai gravar um podcast ou alguma coisa. Porque ele já gravou com umas figuras assim que, porra, sabe? Só que, ó, cara, eu vou te falar uma coisa. O podcast do Potter peca em uma coisa só. Uma coisa que pra mim... Qual dos podcasts dele? O de basquete, o de basquete. Os de basquete eu não ouvi, mas aquele que ele falava de Deus, que ele falava com as pessoas sobre alguma Potter coisa. Entrevista. Potter Entrevista, isso aí. Aquele podcast peca do Potter que ele entrevista só, as mano. pessoas, qual é que era o nome? É isso aí mesmo. Agora que eu entendi a piada. Não, Will, aqui é uma escola de humorismo, tem que ser, ó. É pau e ferro! Eu tô pegando. Tô tentando pegar o tipo, né? Mas, cara, eu só acho que ele peca numa coisa no podcast dele. Qualidade de áudio. Não sei se vocês sentem isso nos podcasts em geral, mas eu vejo que os podcasts em geral acabam não se atentando tanto à qualidade de áudio
e a questão de... Como que é a palavra? De dar o local para todo mundo. Um exemplo, uma pessoa não tá me vendo no Koalando, ela tá me ouvindo, então não adianta eu falar, nessa mão aqui, ó, que nessa mão tem uma faca. Que mão que é que eu tô falando? Esquerda ou direita? Pois A pessoa não consegue imaginar na cabeça, sabe? Já quando eu costumo escutar o Caixa Preta somente em áudio. Porque quando o Arthur começa a imitar o Paulista, eu fico imaginando realmente o Paulista lá. Sim. Sabe? Então eu gosto de ter essa imagem na cabeça. Quando a pessoa fala, essa mão aqui, eu fico, mano, porra, daí tu me fudeu, mas daí né? é muito também Daí do tu traquejo do cara que às vezes é de rádio de conseguir criar essa imagem, mas eu vejo que muito da galera que é filho do... meio que filho do flow, assim, né? Tá numa vibe muito de, vamos gravar, não tem edição, só grava os áudios, microfone, e aí pra ter um melhor, compra um microfone melhor e azar, e meio que não tem porque do podcast, desse que é áudio, e hoje tem um Spotify que é uma mão na roda absurda, mas desse podcast que é apenas o áudio, como se fosse pouca coisa, tem um trabalho de trabalhar aquele áudio, organizar. Se tu vai ver o Nerdcast comentando, tem partes do início que jogam pro final, partes do final joga pro meio, pra tentar contar uma história, pra que cada episódio tenha início, meio e fim, pra ser meio que atemporal. Só que hoje tem uma coisa muito descartável também, né? Muito assim, mas se tu ouviu o flow do fulano hoje, daqui 2 meses já não é legal já, porque ele já tá desatualizado. O que eu acho horrível, cara. É ruim. Uma coisa isso aí da imagem que eles botam, tipo, no Inteligência Limitada, eles pegam o áudio do vídeo e jogam cru no Spotify. Sim. Esses dias eu tava ouvindo do Lito, e daí aconteceu uma coisa que o Lito levou, tipo, meio que um colete salva-vidas que bota no pescoço pro cara e pro Vilela. Cara, 2 horas olhando o álbum de figurinhas. O troço abriu assim, sabe? Deu um cagaço nele, só que no áudio eu fiquei sem entender nada. O que tava acontecendo? Faz sentido. Depois de catar o corte lá, sabe? Não tem como umas coisas assim que o cara fica... Posso falar a sinceridade pra vocês? Agora aqui eu vou aqui é o local da sinceridade. Eu não me expus ainda. Aqui é um espaço seguro. Fala que eu te escuto. Arquivo confidencial do Koalando. Arquivo confidencial, galera. Pau no cu de quem acha que videocast é podcast. Não é podcast. Ele fala mesmo. Ele fala mesmo. Ele bota a boca no trombone. Ele fala mesmo, hein? Não, mas realmente... Cara, não dá, mano. Tem gente que fala, não, porque... Que podcast tu tem? Daí eu falo, Koalando, espaço e tal. Qual é o canal no YouTube? Daí eu fico, não, cara. Tu não tá me perguntando isso, né? Então tu não sabe o que é um podcast. Não, mas também. Quem começou o podcast foi o Flow, né? Foi o Flow. Tem um parceiro aí nosso que disse que o podcast surgiu em 2016, né, Nilson? Não, é que a galera... Mas assim, eu vou te dizer, eu já fui nessa briga aí porque ouvi podcast 200 anos. Aí tu falava assim, eu gosto de ouvir podcast. Sempre tinha que explicar o que era. Aí com o Flow vem essa galera, o pessoal começa a conhecer e começa a chamar isso de podcast. Só que assim, eu acho que já é uma batalha perdida, é uma guerra perdida. Tem que aceitar que o pessoal entende que podcast envolve uma mesa e um microfone. Assim, é meio que assim, desistir. Podcast com vídeo. Deu. Sabe? Porque comprar essa batalha meio que já morreu, sabe? Primeira coisa que o cara faz pra começar um podcast é comprar uma mesa. Microfone? Talvez. É comprar uma mesa e comprar 4 Shure, né? Não, tem que... É o que os caras estão fazendo. Exatamente, né? Não tem... Tanto é que tá vindo um boom de empresas que vão alugando pra quem quer criar produto, criar corte, criar... Ganham grana, né, cara? Puta merda. Exatamente. Não é barato, porque cada equipamento e tá subindo o preço dos equipamentos. Tem mercado, né? E tem mercado pra isso, né? Porque o cara ele investiu lá pra montar um estúdio, pra fazer a estrutura toda lá. Claro que ele vai ter o lucro dele em cima. E como tem muita gente querendo fazer o podcast, muita gente chega lá e pensa, não, vou ter que fazer esse investimento e tal, quero fazer o negócio nessa mesma vibe aqui.
e às vezes nem precisa, né? Mas cada um tem o seu jeito ali de inventar o que vai falar, né? Também, e como vai falar. Só que aquela coisa. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, que eu quero saber se vocês tiveram isso também, quando começaram o Freecast, tá? Eu comecei o Koalando achando que eu deveria ter um microfone top. Daí eu fui lá e comprei essa belezura aqui, ó. Quem é de áudio vai entender. É um BM800 USB. Todo mundo recomenda essa merda aí, meu. Não compra essa merda. Não compra. Esses... O cachorro tá peidando na esquina, tu consegue ouvir o estômago do cachorro, cara. Ele pega o... Todo equipamento tem que pensar o propósito dele. Este equipamento não responde ao propósito do gravar um podcast, né? Essa que é a grande questão. Mas por que não? Agora eu vou te fazer a pergunta. Por que não responde? Por que muda? Mas é por causa do ambiente, porque eu acredito que ele seja um produto principalmente para ser gravado dentro de um estúdio, dentro de um local acústica mas não só isso, é que quando tu tem um microfone condensador, é só tu pegar o desenho do onde é que vai ser a captação dele vai ser pra frente, pra trás, pros lados, e quando tu quer falar, é muito mais útil tu ter um microfone igual a esse do Will, ou um microfone... Dinâmico. Que é um microfone dinâmico, que ele vai buscar o som pra onde ele tá apontado, que é pra dentro da garganta do Will ali. Ou que nem esse meu aqui, que ele, embora seja um condensador, ele tem uma regulagem que esse lado aqui, eu tô batendo nele, vocês não provavelmente estão ouvindo muito mais fraco esse lado se eu bater aqui do que se eu bater aqui onde é que eu tô falando. Ele... Aí eu ouvi, atrás eu não ouvi. Exatamente, ele desliga o outro lado ali. Mas aí que tá, isso aqui muito de querer, de gravação, de música, de querer gravar um violão, alguma coisa... Que é uma galera muito comum nesse do podcast. É quem gosta de som muito, né? Eu acho. Junta um pouco essa galera, né? Que é músico também, claro, né? Esses músicos que não aceitam ser chamados de músico, né? Eu não aceito. O bagulho da interface aí, meu, é um equipamento super caro, meu. Interface de áudio. Sim. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar que eu precisava disso, eu fui catar e eu fiquei apavorado. Meu Deus do céu. Aí o Nilson falou que já tinha, deu, tá, menos mal. Cara, eu fiquei feliz porque a minha eu não comprei. Eu ganhei, entre aspas, porque foi uma troca de serviço, né? Não foi uma troca de serviço. Eu paguei o cara... Eu paguei o cara não me devolveu o serviço e eu falei, tá, então, mano, tem essa placa de áudio aqui, posso ficar pra mim ela em troca daquele valor lá? E ele pode, fica tranquilo. Então fechou, né? Tá bom, né, melhor? Então, foi melhor que foi mais barato. Podia ter sido um Celta. Podia ter sido um Celta, né? Podia ter outra coisa. Eu podia... Eu nem posso reclamar, que eu já fiz uma dessas trocando serviço por X. Não, Melo, mas daí eu faria também a mesma coisa. Tá, eu recebi metade do trampo em X e ainda no último X o cara me deu um golpe e não me entregou. E me bloqueou no WhatsApp. Mentira. Verdade. E hoje o negócio de X tem uns bagulho de jogo do bicho lá. Só não falo o nome porque pode complicar, velho. Mas depois me passa em off que eu vou mandar os guri lá. Os caras se envolvendo com um bicheiro, né, meu? Olha o momento que tá. Olha o ponto que a gente chegou. Mas assim, Will, e a questão do lado comercial? Porque eu vejo muita gente conversando sobre podcasts, vendo a galera ganhando dinheiro, né? Como se fosse o novo... é que nem tudo que aparece, por exemplo, TikTok. Vou fazer pra ganhar dinheiro. Tudo é pra ganhar dinheiro. Qual é a tua relação do podcast com essa parte do comercial? Porque o que não falta é gente, e dos nossos próximos aí, falando de lado de venda do podcast como produto, né, comercial, de botar anúncio. Cara, eu botei alguns anúncios no Koalando no início porque eu tinha esse pensamento de, cara, eu tenho que ter anúncio porque se eu não ganhar dinheiro com isso, por que eu tô fazendo isso? Até o momento que eu percebi que, cara, eu não preciso de anúncio. Eu faço isso aqui, por que eu faço isso aqui? Eu comecei a pensar, né? E eu cheguei à conclusão que eu faço podcast porque eu amo falar, sabe? Então, eu amo falar, cara. Eu não quero falar, tipo, não quero tomar o tempo de vocês aqui, chegar e começar a cagar tese, sabe? Eu quero falar coisas que eu quero, sei lá, só quero expressar minha opinião, entendeu?
Mas eu vejo que hoje em dia a questão do tu receber dinheiro não é do dia pra noite. Esse é o ponto principal, sabe? O Jovem Nerd, vamos pegar eles como exemplo, que são os caras que criaram o podcast no Brasil. Eles deram uma entrevista esses tempos que eles começaram o podcast, sei lá, em 2006, se não me engano. Por aí, 2005 era o blog, 2006 os primeiros episódios, é isso aí, eu acho. Bah. O blog começou em 99 e eles começaram o podcast em 2006, se eu não me engano. Isso, Mas eles começaram a ganhar... Eles começaram a ganhar dinheiro com o podcast em 2011. Tendo que explicar o que era podcast. Exatamente. Tendo que pagar, hoje em dia... Tendo que pagar os... O pessoal não tem noção disso. O pessoal reclama muito de YouTube, de Spotify, Instagram, mas a gente não paga 1 centavo pra subir episódio. Quando tu tem um site e teu episódio tá hospedado lá, cada um que baixar o teu episódio, tu paga algum dinheiro por aquilo ali, por aquela banda ali, né? Então tudo é custo. Eu tive 1 milhão de downloads. Meu Deus, eu tenho que vender porque eu vou ter um custo inacreditável, né? Claro. Então, cara, quando eu vejo a questão de ganhar dinheiro com podcast, não é do dia pra noite. Eu entrei achando que era do dia pra noite. Juro pra vocês. Eu pensava, cara, eu vou ganhar muito dinheiro com podcast, eu não vou trabalhar mais. Eu abri até uma produtora pra fazer o podcast da banda Colomi. Se vocês não conhecem, elas vão... Eles estavam na PUC esses dias aí, né? A banda Colomi, não sei, cara. Eu sei que eles vão estar no Araújo agora no dia 12 ou 11 de junho. Deixa eu confirmar aqui. No dia 12 de junho eles vão estar no Araújo Viana. Tá, já passou. Tocando com o Nando Isso é ano Reis. passado, ó. Isso é ano passado. Eles estavam, e é pra eu estar também no Araújo Viana no dia 12. Olha aí. Porque eu tô com uma ideia, Porque né? o Batera vai estar doente. Mas... Não, mas eu vou... Pô, meu, como é que tu sabe que é o Batera, cara? Pô, ô Nilson, o que tu tá fazendo, meu? Tu tá me hackeando aqui, meu? O nome disso é sensibilidade. A gente lê a situação. Não, é que eu falei com o Batera, que é o Eduardo Schuller, que é um grande amigo sério meu, essa história? Sério? Que é um Sai do seu grande lado amigo dele, meu. Eu conheci o Schuller na pandemia. E com isso, eu falei, cara, tu tá com uma banda nova? Vamos fazer um podcast dessa banda. Né? E ele, vamos fazer um podcast dessa banda então. E lançaram o Colomicast, que é a Arbitrium que produz. A Arbitrium, pra quem não sabe, é a minha produtora. E eu produzi umas 3 temporadas deles na pandemia. Até que chegou a questão agora, tipo, final da pandemia, começaram a fazer show e tal, e não tiveram mais tempo de gravar, sabe? Então falei com ele já e ele aceitou em me dar uma entrevista no dia do show lá, sacou? Olha Isso aí, vai ser do caralho, porque, porra, eu vou estar vendo um cara que ficou comigo a pandemia inteira. Eu já vi ele no início do ano, quando eu fui na casa dele gravar com ele, né? Mas, então eu abri a produtora pra conseguir incentivar mais pessoas a fazer um podcast. Fazer uma coisa tipo o Flow, né? Um guarda-chuva com podcasts legais que as pessoas consigam expressar suas opiniões e levar pessoas com as suas opiniões. Mas sabe Entendeu? uma coisa dessa falou guarda-chuva, eu pensei, tem esse guarda-chuva das coisas que a gente vai fazendo em outras parcerias, mas tem as próprias parcerias, né, que o podcast acaba gerando, né, quantidade de gente que se tu for classificar ali, eu só conheci essa pessoa porque eu fiz o podcast, né, essa outra pessoa aqui, Cara, eu só conheço vocês por causa do podcast. Não, exatamente. Exatamente. Mas assim, desse último 1 ano e treleléu aí que a gente tá gravando, já tem um monte de gente que, claro, mudou também a relação que nós tínhamos entre nós, mas cresceram outras relações com outras pessoas e gente envolvido com podcast, ou às vezes gente que nunca falou sobre podcast com a gente, às vezes conversa e o podcast é só aquele estalinho, né? Então assim, cara, a transformação que é e a gente viver esse processo, eu acho que responde bem essa coisa da parte comercial. Vindo ou não vindo, o que tem que ser feito acaba sendo feito, né? O ambiente tá criado mesmo se... A Nossa Senhora da Constância lá, toda semana sendo... Você sabe, eu vou falar pra vocês assim, ó. Eu conheço o podcast de vocês desde quando começou. Porque
Porque, se eu não me engano, o meu podcast já tava no ar quando começou o Freecast. Sim, sim. Se eu não me engano, Eu acho que sim. podem me cortar. Sim. Mas eu lembro que eu vi o Freecast e eu fiquei, ué, vamos ver, né? Deixar ali uma hora eu chamo esses caras pra gravar. Só que vocês devem saber como que é a vida de uma pessoa que tá sempre gravando podcast. Tu acaba esquecendo de chamar as pessoas, tu acaba não vendo no Instagram, tu acaba trabalhando demais e acaba, tipo, esquecendo das coisas, das mídias sociais e etc. Tu acaba ficando só no teu porque tu quer entregar o teu. Nesses dias eu tava pensando, cara, eu preciso chamar gente pra gravar. Eu abri o Instagram, rolei umas 4 postagens e tava Freecast. Eu, tá aí, mano. Vou conversar Mas com isso esse aí é cara. trabalho. proposital. Isso é trabalho. proposital. A gente, desde o início, a gente tem um cronograma, assim, de postagem, e quando começou a sair os cortes, daí é mérito total ali do menino Doug, que ele pegou e começou, todo dia tem os horáriozinhos ali, ó, corte, postagem. Não tem um dia sem postagem no nosso Instagram. Porque lá no início a gente tinha planejamento de todas as postagens, bonitinho, tudo que vai ter, mas quando saíram os cortes, aí ele começou, era corte, postagem, todo dia tinha uma postagem nova, toda hora quase tem uma postagem nova. Uma postagem, então, alguém ia nos ver. Todo dia uma postagem e uma leitura de insights. Ah, o Instagram tá nos podando. Ah, não, o Instagram não sei o quê. E daí tu tem que ficar ali. E aí o jogo em equipe, né? Assim, calma. Daí num dia vai lá. Mas não é o Will. Tu não acha que o Instagram fica capando o alcance dos caras, né? Cara, o que eu posso te falar? Se for depender do meu podcast, eles me podam, porque cada postagem que eu faço é 1, 2 likes, tá ligado? Mas se for depender pra página que eu trabalho, aí eu discordo. Porque em uma semana eu ganhei quase 5k de seguidor. Ô, louco! Então eu tenho esse ambilado aí, né? Aí eu, administrador do Câmera Privé. Posso fazer o merchan aqui da página que eu cuido? Se tu curte MMA e tu curte os caras pegando no pau, tu curte ver 2 nego velhos se quebrando na porrada, se agarrando, fazendo umas coisas que eu faço na cama com a minha mina, né? Que isso? Se quiser ver esses caras aí, ô, louco, que é isso? Que isso, rapaz? Tu vai lá seguir MMA.versão brasileira no Instagram. Que eu que cuido. Bom nome. Arbítrio que Bom cuida nome. isso aí. Então, vão lá dar uma olhada. E se o pessoal não gosta dos O posts. podcast vai lá seguir agora. E se o pessoal das academias de MMA não gosta do post, vai pra tirar as caras contigo mesmo lá. Pode vir, eu luto Muay Thai. Aí agora sim. Agora sim. Ali, ó. Pode vir. Agora Muay Thai, Jiu-Jitsu, Judô, Capoeira, tudo possível. Olha aí, meu. Tá louco, é o escorpião. Só vem quantos quiser. Calma. Vem quantos quiser. Calma, Will. Calma. Calma, depois de uma garrafa de uísque, o cara já tá empolgado. Venha! Não, mas assim, ó. Eu vou Isso, olha a borrada! isso aí do próprio Instagram, né? Das postagens e tudo mais. Mas tu acaba vendo que os perrengues são meio parecidos. Tipo, tem o grupo lá no Telegram, né? Que é Vivendo de Podcast, não. Que, tipo, a gurizada vai demonstrando lá, vai demonstrando os perrengues são parecidos, né? Às vezes é um problema de edição, às vezes é um problema com o Instagram, sabe? Sempre tem alguma coisinha assim que é meio parecida, que todo mundo acaba passando em algum momento. Isso vai gerando ali aquele senso de pertencimento pra fechar Ô Melo, quem que é esse grupo aí mesmo? Quem inventou esse grupo? O glorioso lá, o inesquecível Arthur Gubert. Vai tu no pau no cu. Não. Não vão nas dele, Tá. Tô brincando, Luiz. Tô brincando. Vai tu do cara. Eu e o Melo, a gente tem uma foto com o Arthur Gubert. Verdade. No meio das Singers. No meio... E quem tirou foto foi... E quem tirou foto foi a Juju, não foi? Foi na Sinners? Vocês viram ele na Sinners? A falecida, né? A falecida, infelizmente. Você foi. Não sei se infelizmente. Mas, infelizmente. Vamos ver assim, ó. Ô, Arthur, tu tá ouvindo a gente aí, eu sei que tu tá ouvindo. Segue os grilos do Freecast, meu. Compartilha esse episódio, meu. Tu é meu brother, eu sou teu brother.
A gente é brother, seja brother dos guris também. Eles merecem. Um beijo pra ti, Arthur. E participa aqui também, meu. Eles estão te esperando. Ele Arthur. falou, Arthur, se tu tá ouvindo, parece que as pessoas quando falam com alguém que já morreu, sabe? Que fica assim, não, porque em algum lugar ele tá olhando pela gente, sabe? Com certeza. Se você tá nos ouvindo, deixa em alguma algum coisa lugar aqui. ele tá lá vendo aquela pessoa que se forma, né? E tem Hoje sempre, final. tem sempre Ó, aquele... daqui 3 meses ele ouve. É. Não, vai. Não, mas a grande coisa desses grupos é que a primeira coisa que aconteceu de entrar, e é o grande mérito, eu acho, dessa organização toda, é tornar mais real a coisa do podcast, né? Porque às vezes tu fazendo, tu e teus amigos aqui. E aí fica fazendo o cara e os amigos dele lá. Ou às vezes o cara sozinho, né? E aí e parece que é um negócio só tu, né? Ali é que nem tu jogando um videogame em casa, assim, não tem ninguém jogando contigo, ninguém sabe o que tu faz. Só que agora quando tu tá falando com alguém que tem as mesmas coisas que tu, que mexe num programa parecido, que publica, que não sei o que, tu vê que é mais real. E quando tu vê outras pessoas postando e tu vê aquele feed que não é regular, tu vê assim, opa, não só eu tô fazendo um negócio que é real, mas ele tem um nível de raridade, né? Que é... a regularidade é raro já. É orgânico a coisa. Né? Porque... Cara, eu posso ir contra o teu pensamento. Deixa eu ir contra. Eu quero ir contra o teu Tu veio aqui pensamento, pra isso. Porque Destrói ele, meu. Destrói. Refutado. as pessoas, pelo que eu vejo, tipo assim, ó, a gente tá juntando aqui o Coalando com o Freecast, tá? Dos podcasts que eu conheço do perfil Underground, são os dois que eu conheço, podem existir mais, não tô falando que não existam, mas dos dois que eu conheço que são Underground, são os que têm as postagens mais regulares, os episódios toda semana, não falha. Mas tem podcast que eu vi lá, o cara tem 10 episódios, 4 episódios, 5 episódios, acha que vai ficar rico com isso. Daí tu abre o conteúdo do cara, é o cara, vamos ficar bêbado, vamos não sei o que, vamos bababá. Cara, tu não é famoso, mangolão. Não faz isso, cara. Ninguém vai te ouvir, meu. Mas às vezes quando é famoso Tá é ligado? pior, né? Porque aí o cara tem o aplauso, né? E aí o cara acha que tá certo. Né? Que é o exemplo do Caixa Preta. Tô brincando. Mas isso aí é brabo, porque, tipo, o pessoal acha, no geral, que acaba sendo um troço simples, tá ligado? É só pegar, abrir o microfone e falar. Não vê a parte da edição, não vê a parte de se preparar, quando no caso a gente faz por temas, né? A gente acaba normalmente se preparando pro tema, então vai umas horinhas aí de algum estudo, de alguma leitura, mesmo que o Doug não leia livros, ele lê artigo daí, né? Pra dar uma gambiarra ali, né? Onde é que tu leu o artigo? Eu cato no Google Academics. Bah, aí sim, aí tu vê. Aí vê. Aí tu Não, ele pega os artigos ali no Estadão. Nesse episódio a gente vai... Ouçam minha entrevista lá com o Orlando, que nesse episódio a gente vai deixar aqui o link do artigo dos dinossauros no Acre. É. Bah. O Will deu... Prometeu o link, vai ter que botar. A entrevista do Douglas pro Coalando é uma aula de relações públicas que o Will deu pra galera, né? Ele conseguiu botar a imagem do Douglas assim, ó. O cara deu aula de química. Will, quando tu for na PUC lá pro evento dos caras da Colomi, pergunta quanto subiu as matrículas de engenharia química lá da entrevista. Não é na PUC, não. Tá, Não no é Araújo, PUC, no Araújo. no Araújo. Tá, mas é que eles vão estar na PUC também. Aí... Não vão não, meu. Eu sou empresário dos guri, meu. O que tu quer? Tá, beleza. Tô brincando, meu. Na Atlântida House. Atlântida ATL House, tava lá o Vitor Clayton. É a Tele House, cara. É. É que a ATL é de Shangri-La, é de Capão Atlântida. da Canoa, é a sigla de Capão da Canoa, ATL. Isso. Agora... Não, eu pergunto sim, cara. Eu pergunto. Pode deixar uma pergunta pra eles e eu te falo depois. Eu mando pra eles mandar um áudio pra ti. Tá bem. Vou pedir pro Tião mandar um áudio pra ti. Cara, aumentou X% a matrícula na PUC.
Mas chega lá, a mulher fala, mas diminuiu. Diminuiu, porque a gente... Olha, eu tinha uma pergunta pra ti, Will. A gente tá fechando o culto isso aqui. Deixa eu fazer uma coisa. Você que Eu tenho uma pergunta pra ti. Ah, não, vai lá. Não, desculpa, por favor. Tu é o anfitrião. Tu já colocou grana em anúncio de Spotify, Instagram, teu podcast? Já. Do Esteban. E teve retorno, tu acha? Não foi do Spotify, foi não sei se é do Spotify, mas foi do Motion que eu coloquei. Porque eu percebi que, na real, eu não percebi porra nenhuma. Eu tô falando isso agora porque eu já percebi hoje, né? Mas na época eu não sabia que o Reels ia ter tanto impulso quanto tá tendo hoje. Eu não tinha essa ideia. Daí chegou um pai de um amigo meu. Pra quem não conhece, é o Moacir Júnior Oficial no Instagram. Vão seguir ele, que ele manda muito bem. Ele é produtor do Adolescer. Não sei se vocês são de Porto Alegre, vocês devem conhecer. Teatro Adolescer. Conhecem, né? Sim, senhor. Ele é produtor do Teatro Adolescer. Episódio do Esteban. Daí eu pensei, cara, eu vou impulsionar esse episódio. Chegou a 33k. Bah! Tá bom. É o maior que tem do Coalando. Eu falo isso porque no nosso início teve um podcast que, pelo menos pra mim, me alugou minha mente. Que eles botaram um anúncio no Spotify. Daí uma vez eu tava num consultório e daí tocou, podcast tal, tarará. A gente ficou dias... Estão há 6 meses sem postar. A gente ficou dias pensando assim, cara, olha só, os caras tão botando, né? Tão fazendo a coisa rodar ali no anúncio. E a gente ficou pensando assim, cara, não, morreu o negócio, né? Morreu, não vingou. Eu posso apresentar uma pessoa pra vocês? Por favor. Ô, Luca, vem cá. Toca a ficha. Vem cá. Vem cá dar um oi, só um oi. Só fala, oi, gurizada. Ai, meu Deus, é o Cleito Cledir. Quem será que é? Ah, é meu irmão de 6, 7 anos. Me enchendo o saco aqui. Me deixou no escuro. Não tem problema. Não tem problema, porque não vai ver minha cama desarrumada. Eu acho que acabou de acontecer um efeito borboleta ele não ter aparecido aí. Ele salvou parte da sanidade dele agora. Aqui, bata louca. É verdade. As pautas da galera aqui. Eu ia tirar o fone, botar na cabeça dele e falar, meu, te vira com os guri aí. Vale, ele ouviu o fanficone e ia sair correndo. Não, a gente ia travar, porque a gente ia ficar assim, o que a gente pode não falar aqui que... Felipe Neto. Ô, meu, deixa eu puxar um assunto com vocês. Por favor, agora. Isso aí, lá. Toca a ficha. Toca a ficha, meu. Felipe Neto. O que vocês acham? Garoto espertinho. Cara, olha, eu gostava dele, meu, lá nos primórdios, 2010, 2012, por aí. Só que depois ele se transformou numa coisa infantil, uma coisa política que ali me perdeu. Que pra mim ele não é aquilo. Não, ele Tu gostava dele do não faz sentido. Isso. Pode crer. Que ele acompanhou o crescimento a maneira como o mercado foi se adaptando, né? Que é desde o início, né? Desde o início, o jeito que ele fala é a voz do mainstream da internet. Desde o início. É isso. Desde o início. Tipo, assim, falando de forma mais mercadológica, ele tá 100% correto. Ele tá certo, uma pessoa de 100% sucesso, entendeu? Sim, 100%. Tipo, ele tá nas pautas corretas, ele tá pegando o público certo, só que daí, pra quem foi fã dele lá no início, acaba perdendo o vínculo justamente por isso. Porque muda muito em relação ao que era. Mas é uma coisa que até ele falava, eu não lembro agora qual era o ano, talvez 2015, por aí, quando começou a mudança mais para parafernália, aquele negócio, ele falava muito do público dele ter envelhecido com ele e tal, que tinha uma galera nova chegando, e, né, essas outras coisas. Mas a nível de algoritmo do YouTube, de ganhar dinheiro com isso, cara, é um exemplo assim, de total sucesso. Ele total comanda, sucesso. cara. Mais um exemplo de leitura de... Eu e o Melo temos uma foto lá no teatro dele, com ele. Temos uma foto com o Nando Moura. Não, e eu tenho o livro dele, aquele... como é que é o nome do livro? O nome do livro Nando Moura.
tem o livro do Nando Moura. Mestres do Capitalismo. Do Felipe Neto. Ah, tá bom. Do Felipe Neto. Né? Ainda bem. É meio que uma biografia, eu acho, o livro. Não sei se ele é classificado como biografia. Ele tinha mas 19 que fala do anos na início lá época do da Não Faz biografia. Sentido e tal. Tipo isso, Ô, ele tinha meu, 20. Mas, tipo assim, ó, eu acho que o Felipe Neto é um cara foda demais. Muito foda. Claro, eu não vejo mais vídeo do cara hoje em dia, porque não faz nem sentido eu ver os vídeos dele. Olha aí, hoje em ele dia, falou né? o nome do Por canal. causa da minha idade. Então, assim. Ah, boa. Não faz sentido. Entendi. Depois de um tempo eu acabei entendendo. Mas daí, mano, eu vejo que. Vou puxar uma história lá de trás, tá? 2016, comecei a trabalhar na RBS. Eu fazia algumas coisas antes de ir no trabalho, né? Porque eu não fazia nada na RBS mesmo. Eu chegava na RBS e ficava vendo vídeo no YouTube e comendo salgado da empresa. Nisso, eu comecei a conhecer o Lucas Neto. Eu comecei a ver os vídeos do Lucas Neto. Os Ele primeiros, fazia uns os vídeos primeirão. muito bizarros. Os primeiros, uns vídeos muito bizarros, sei lá. Nojerada. Coxinha de 45 quilos. Não, mas aí que tá. Esse não é o primeirão, esse é o segundão. O primeirão é ele reclamando dos troços da Sério? internet. Ah, então eu vi o segundão. O primeirão é ele, uma versão agressiva do primeiro Felipe Neto. Pode crer. Daí o terceirão Mano, virou ele hater sendo sincero. o Felipe Neto. Virou ele sendo o Felipe Neto no. Forte abraço pro nosso hater aí, né, o Vinícius. Um abraço. Quer dizer, o meu hater, né? Exatamente. Ele Meu, não ele é gosta de amigo. mim. Ah, então, ô Melo, xinga o Vinícius aí. Não, eu xingo ele ao vivo. Dou na cara dele. Pá, o Vinícius, se eu fosse tu, não deixava assim, hein? Ah, ele gosta? Mas enfim, cara, eu lembro de eu vendo esses vídeos do Lucas Neto nessa época, ele fazendo coxinhas de não sei quantos quilos e comidas de não sei quantos quilos e comprando um monte de coisa de não sei quantos reais e tal. E eu ficava, mano, que moleque da hora. Bem melhor que o Felipe Neto. Daí eu fiquei uns 2 anos sem ver ele, do nada veio meu irmão. Olha aqui, vamos ver o Lucas Neto. Daí eu fui ver ele falando dos Imitando a aventureiros. foca. Imitando, cara, eu parei de ver o Ele Lucas com uma Neto bermuda imitando a tochada, pulando no negócio assim, não, peraí. Não dá. Esse cara não dá, mas. Eu pensei isso, eu parei de ver ele, parei de acompanhar o Felipe Neto, mas eu voltei a acompanhar o Felipe Neto, voltei a saber do Felipe Neto quando ele falou sobre aquela questão do pessoal que tava sofrendo hate na pandemia dos famosos Os e tal. que ele fiscais criou de isolamento. Não sei, cara. Ele criou um conglomerado. Conglomerado, não sei qual que é a palavra, não sou bom em português. Mas juntou um monte de advogado e falou: se alguém sofrer processo do Bolsonaro, eu vou defender. Ah, sim, lembro disso aí. Mas assim, por exemplo, eu lembro, né? a gente tá. Mas ele anda meio sumido atualmente, eu acho, né? Eu não vejo Cara, mais ele no Pra Twitter mim, não. da vida. Eu vejo todo dia, tá ligado? Mas ele teve um tempo aí que ele andou meio afastado, que ele tava com depressão, uns negócios assim, pelo que eu vi pelo Não, mas no Twitter, YouTube assim. eu acho que ele é frequente, mas aí eu não tenho. Não tenho certeza do Não acompanhamento. tem conhecimento de causa. Tá, e a Carla Dias, o que vocês acham dela? Que link é esse? Como Ixalá? Bah! Quem é a Carla Dias, meu? Não, Ela trabalhou na primeira Chiquititas. Ela era a Maria. Maria. Ah, interessante. Mas, hein, ô Will, a respeito de produção de Oi. conteúdo, né? Tu falou que tem uma admiração, assim, pelos meninos Neto ali, em determinados momentos ali. Tá, eu entendo na parte de avaliação de leitura, do ver assim, o que é o trend e como que eu posso me adaptar a entrar nisso. O momento é react, o momento é fazer sketch, o momento é comentário político, e ler e como é que eu vou me adaptar a isso. Beleza. O quanto pra ti afeta essa questão de adaptar-se para pegar uma trend? Pra ti é meio que zero? Tipo, tu não tem interesse em te moldar pra algum ambiente? Ou tu dá uma certa... tu lê o cenário, mais ou menos, ou tu tenta assim, não, eu quero tentar ser eu pro mundo, minha arte...
minhas miçanga? Como é que é a tua pegada pra essa questão, assim? Cara, eu tô mais pra minha arte e minhas miçangas. Eu não dou bola Minha pro verdade. que tá acontecendo no Instagram. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo as coisas que eu estou errando e tento melhorar para frente. Entendeu? Eu vou, um exemplo, tô gravando um podcast com vocês, eu vou ouvir esse podcast. Quando eu ouvir esse podcast, eu vou ficar, cara, eu errei aqui, aqui e aqui. Nisso, eu vou mudar para o próximo podcast. Porque quando eu comecei a gravar esse podcast aqui, não sou mais a mesma pessoa de quem tá terminando esse podcast. Tu entendeu? E a gente não é a mesma pessoa de ontem. A gente não vai ser a mesma pessoa de hoje e amanhã. A gente vai sempre mudar. Então eu acabo não vendo muitas questão tipo, se eu postar um Reels assim assado mostrando a bunda, eu vou ganhar seguidor. Cara, sinceramente, foda-se. Eu não quero isso. Se for pra ganhar seguidor mostrando a bunda, mostrando o pé, mostrando a mão, por mais que eu tenha vendido um pack do pé, né, mas isso não vem ao caso agora, mas não vem... Eu não vou perguntar se é meme ou se é real. É real. Literalmente real. Te dou um exemplo do que te falo por que foi real. Tem um podcast que eu tenho com uma guria aqui de Canoas, que é a Júlia Ribeiro. Ela tem uma loja chamada Free Woman. E aí a gente criou o Free Woman Podcast, falando sobre sexo. Olhei. E aí a gente lançou um podcast sobre podolatria. Como é que eu não vi isso aí? Desse podcast, e a partir Apareceu uma pesquisa. E a partir desse podcast, o cara me chamou. Ele falou assim pra mim, mano, R$100, 10 fotos do pé. E eu, não, mano, R$100 é muito pouco. Mas ele já 120, sabia mais ou menos como é que era teu pé? Não. Que loucura, velho. Faz o Pix aí que eu te mando as fotos. Ele fez o Pix, eu mandei as fotos, mano. Foto do meu pé, tá ligado? Aí, ele deu algum review? Ele falou alguma coisa? Não. Eu tentei vender mais coisa pra ele depois e ele falou que eu não queria. Eu acho que não gostou. Epa. Cara, que... Eu só acho, né? da unha com fungo ali. Não, mas pior que eu fui na manicure, meu. Eu fui na pedicure, na real. Na pedófila. Fiz o pé bonitinho na pedófila. Que é isso? Olha o YouTube capando. Vai me censurar Ai, meu agora. alcance no Instagram. Olha, vou te... Não, mas, cara, te respondendo, te concluindo a pergunta que tu me fez, concluindo a resposta, eu acabo não me dando bola muito pra isso. Eu quero fazer o que eu gosto, o que eu acho legal, o que eu me sinto feliz, que é assim que eu vejo que o meu conteúdo vai pra frente. Se eu não fizer o que eu gosto, o que eu fico feliz fazendo, meu conteúdo não vai ser verdadeiro e não vai pra frente, entendeu? Eu acho que vocês levam a mesma verdade do que eu levo nessa questão. Não, a gente tentou fazer uma vez um episódio pegando o hype do momento. É a trend. O episódio do cringe. E foi decepção. Foi um fiasco, né? Cara, é capaz do episódio que vocês fizeram com um tema que vocês gostaram, deu mais views do que o episódio do hype. Não, com certeza. Com toda certeza. Mas é que tem uma outra coisa também, né? Como a gente grava com antecedência, né? Tipo, esse episódio aqui vai ir pro ar daqui a um mês, né? Então, com toda certeza, não tem como a gente acertar o timing de alguma coisa, sabe? Tipo, no momento tem um lançamento X acontecendo no cinema ou numa série, e aí no outro mês talvez já não seja mais o assunto. E falar então, do lançamento também não é garantia de nada, né? Tipo, vai ter uns views ali, talvez, no início, e talvez vai estar brigando atenção com os caras que já estão falando disso, sabe? Sai uma série... É melhor sai o Stranger Things ali. Aí eu vou correr pra falar. Só que daí tem gente que antes de lançar já tava produzindo material e lançando. Aí eu vou querer brigar com esses caras, brigar lá com o Jovem Nerd, com o Rapadura, com o Romariz lá, que fica spoilando coisa sem... Nem ele tá vendo que ele tá spoilando, ele tá spoilando pra caramba os troços, né? Então, como é que tu vai brigar? Então é melhor
sentar a paciência, o que a gente quer falar, né? Normalmente a gente escolhe as pautas pelo o que a gente já começa a conversar inicialmente, daí assim, opa, aqui tem pauta. E aí continua no programa e funciona, né? Dá um radar de que é um caminho. Das novelas foi isso, né? Das novelas foi literalmente um negócio mais temporal. Da novela e resolvemos falar de novela. Cara, pra quem não sabe, eu sou um produtor também de podcast, né? E eu sou produtor musical, produtor de tudo. O que quiserem que eu produza, eu faço. O pessoal entendeu, Will. O pessoal Não, entendeu. Produziu até a foto do pé. Claro. Meu, se quiser. Ó. Tu corta essa parte, Nilson. Tu corta essa Do parte. pé? Não corta, não. Tu corta essa parte que eu vou te falar agora. Ah, tá. Achei que era do. Produzir até- Achei que a do pé tu queria que cortasse. Meu Deus. Não. Vamos fazer cara de paisagem pra depois voltar. Mas. Agora. Volta. Nada vai ser mais. rebobina. Tá, trocou. Agora depois, o corte tá 1 milímetro antes daqui. Nada que será falado agora é mais interessante do que o assunto que foi cortado. Mas se você seguir a gente lá no OnlyFans, você vai ter acesso à história completa. Essas coisas. Mano, É só assim, pagar ó, em dólar que a gente manda a história. Não, dólares pra mim, né? Porque eu fui o responsável. Enfim, 100 dólares eu mando a história. Cara, assim, ó, eu sou produtor de podcast. Sempre quando eu falo em podcast, em produzir um podcast, quando alguém vem falar pra mim, eu quero ter um podcast, eu falo, beleza. Primeira coisa que tu vai definir é o assunto. Segunda coisa que tu vai definir, já tem alguém falando desse assunto na internet? Já tem alguém falando desse assunto em meio de podcast? Eu vou te falar que, assim, ó, de 15 pessoas que chegaram pra mim, 14 pessoas o assunto já tinha. Então, hoje em dia, pra tu ter um podcast, não é barbada. Tu não pode ficar se moldando na questão do hype. O hype, cara, todo mundo quer fazer o hype. Então, se tu quiser ter um podcast, não vai atrás do hype, vai atrás de ti mesmo. Se tu quiser fazer um podcast falando sobre quadros, faz um podcast falando sobre quadros, cara. Se quiser fazer um podcast falando sobre mouse, qual mouse é melhor? É da Red Dragon? É da Kalashibumba Boom? Fala sobre isso, mas cara. eu acho que uma grande... Não vai... Tem um cara. Tem um cara lá no grupo lá do Telegram do Vivendo de Podcast. Eu não vou lembrar agora o nome do canal, mas depois a gente dá uma linkada. Que é o rapaz aquele que faz aquele focado nos esportes. Então ele teve um episódio de handball, outro de tênis de mesa e o tal. nosso amigo Esportes daqui, o nosso específico. amigo de Joaçaba. Um beijo para Isso. Joaçaba. Isso aí. Um beijo. Que, cara, é extremamente nichado, mas é o foco dele. Eu achei muito da hora isso. Muito da hora mesmo, porque vai focar em esportes que normalmente não tem nenhum holofote em cima. Quem é que vai sair bem? Que o pessoal, muitas vezes, só se lembra ele, né? Porque na real é um conteúdo que, tipo, no geral, o pessoal só vai descobrir que tem outros esportes em ano de Olimpíada, né? Descobriram agora com a Raíssa Safadinha que o skate, não sei o que, teve recentemente aí um campeonato de skate em Porto Alegre. Quem é que, sabe, imaginava isso no ano passado? Não, foi na orla lá do gasômetro lá? O Will fizeram um do campeonato lá, IAPI, Games. Não, e a API é dos guri, né? Olha Sabe? aí, ó. Meu nome. Rapaz da região. Meu, quem não me conhece ainda, rapidinho, só pra dar um contexto, vai no YouTube e coloca assim, ó, William Gause caindo do skate. Primeiro vídeo ao menos. O Will Bem específico, então não tem como errar. Assim, ó, mas se tu achar o segundo vídeo, não tem condição. Mas assim, essa questão sobre o que o assunto é meio que o caminho do cara perguntar o que é sustentável, né? Sobre o que tu quer falar quando tu não tiver afim de falar, né? Sobre o que tu... porque quando tu tá feliz ou tu tá triste, alguém te pergunta de alguma série... Tu sabe falar sobre a série, então peraí, tu consegue falar com vontade e sem vontade. O que tu consegue fazer com vontade e sem vontade, né? Conversar com teus amigos sobre temas do cotidiano, beleza, né? Agora, se tu vai dizer assim, não, eu vou falar sobre business, vou falar sobre empresas, pequenas empresas e grandes negócios, toda semana eu vou trazer um grande empresário aqui, nós vamos falar sobre negócio. Tu tem saco pra falar sobre isso todo dia, a qualquer hora, se tu tiver de bom humor ou de mau humor? Se for sim, taca a ficha. Se for não, esquece. Porque é assim, né?
Não tem dia bom. Normalmente é isso aí, né? Não tem muito escolher. Concordo contigo, cara. Porque isso... Eu, no início, quando começou a falar, eu pensei que era uma pergunta pra mim. Eu até ia te responder, ia te cortar, mas acabei não cortando porque eu vi que isso concluiu. Mas quando eu não tô afim de fazer uma gravação, eu chamo a pessoa e falo, meu, olha só, surgiu um imprevisto. Não vai rolar hoje. Vamos remarcar. E a pessoa fala, vamos remarcar. Cara, no penúltimo mês, foi o que mais aconteceu, cara. Remarquei umas 3, 4 gravações porque eu não queria gravar aquele dia. Eu não tava num dia legal. Tu tem que saber quando tu tá num dia bom e quando tu não está num dia bom. Porque quando tu tá num dia bom, tu vai conseguir tirar 100% daquela pessoa, 200% daquela pessoa. Mas quando tu não tá num dia bom, tu vai tirar 5% no máximo. Porque tem uma entrega também, né? Não é só fazer a coisa, né? Tem uma parte de que eu tenho que fazer, mas eu tô pensando numa pessoa que tá ouvindo daqui 3, 4 anos, talvez, né? Esse tempo limitado, esse conteúdo, né? Que todo mundo... Tudo é conteúdo hoje, né? Quando tu fala em 3, 4 anos, cara, eu fico pensando, meu, daqui 3, 4 anos, a pessoa não vai estar mais ouvindo os podcasts que eu lancei há 3, 4 anos atrás. Ela vai estar ouvindo os podcasts que eu lancei há uma semana atrás. Mas eu acho que a magia do podcast, eu acho que tá por aí, sabe? É a coisa do tu mesmo pegar daqui 10 anos assim, cara, lembra daquela... Tá, justo, entendi. Lembra daquela época que eu fazia podcast? Eu vou ouvir de novo, deu assim, olha, sabe? Mas daqui 4, 5 anos o cara tá fazendo podcast ainda. Pois é. Então vai ser... Exatamente. Tá, mas eu não entendi. Lembra daquela época de quando eu fazia? Parece que acabou. Viu? Só se tu tá falando que eu vou morrer. Não, mas daí tu não ia estar vendo o podcast, né? Ué? Ah. A não ser que seja uma variante de uma outra linha do tempo. Não, e a periquita do Melo não para, né? Não, o Axel Rose tá todo... Não, ontem ele me falou assim, ó. Cara, peraí, eu já volto, vou botar meu pássaro pra dormir. Eu pensei no Falcão. Ele pensou assim, Não, eu pensei... isso aí é gíria de punhal, né? Minha ave. Não, eu pensei num... Minha ave. Pô, peraí, vou botar minha ave. Isso aí é gíria... Calha a boca. Eu pensei num puta de um pássaro, tá ligado? Eu perguntei, cara, que pássaro que é? E ele, é um papagaio, uma periquita, sei lá. Calopsita. Calopsita, eu puta merda, Imaginou meu. ele, Um o Melo falcão, com uma meu. luva de falcoaria. Não, meu. Aí o próximo passo seria eu em campeonato de queda de braço. Pessoal, quero fazer os encaminhamentos finais aí pros nossos amigos que estão sempre Não, mais 2 horas. Não, mais 2 horas. Isso aqui é material bruto e tem muita coisa a ser cortada. Vai chorar. Os dois PC vão chorar, inclusive o Siqueira que foi citado aqui. Deixa eu falar. Eu só vou falar uma coisa assim, ó. Eu quero, desculpa, tá, mas eu quero, entre aspas, te fuder, porque eu sei que tu edita o áudio. E eu sei que quando vão gravar comigo, as pessoas querem que eu me foda. Entre aspas. Então hoje eu... entre aspas, né? E hoje eu tô não. no outro lado. Depende. Tu entendeu? Eu quero que tu passe 6 horas editando esse episódio. Passarei, tranquilo. Passarei 12. Passarei 12. E com alegria, com um Tô sorriso brincando, no cara. olhar e com o olho tremendo, assim, ó. Com vontade de vou matar o William, filho da mãe. 12 horas foi que eu fiquei só pra fazer as artes aí dessa nova levada A aí. galera tá Ô Nilson, trabalhando. eu tô brincando. Cara, tô brincando contigo, tá? Não. Fica tranquilo. Não cara. quero que tu... Quanto menos tempo tu passar editando e mais puder fazer outras coisas Eu melhor. também estava brincando, é sem aspas. Tá. Quero conclusões finais pra galera que tá sempre lá no @InstaFreecast, pra galera que manda e-mail pra e-mail@gmail.com, pra galera que tá no nosso YouTube, né? Quero uma consideração também pra ver lá as dancinhas. Quero uma consideração de cada um pra quem tá começando e o William vai encerrar de uma forma espetacular. Começa pelo Melo. Vai, Melo, da tua cabeça agora. Aleatoriamente. Agora, Que o sopetão, negócio aleatório. podcast trouxe pra ti de melhor? Pô. Essa pergunta é profunda, cara. O Puta melhor foi o vida. sorriso dele no final. Mas assim, ó, eu acho que o fato de estar produzindo um bagulho que eu acho foda. Eu gosto do que a gente faz. Então, eu acho que esse prazer
fazer algo que tu gosta e que é realmente por prazer mesmo, porque, né, os ganhos ainda não estão vindo, esperamos que no futuro venham, né, mas hoje a gente ainda não vive de podcast, mas quem sabe no futuro. E no momento, assim, como um hobby, né, dá pra dizer que tá muito da hora, melhor que muitos outros que já tive. Isso aí. Hobbies, no caso. Douglinhas. Assim, eu vou discordar do Melo. Eu discordo que os ganhos Que filho não da estão puta. vindo, porque eu acredito que os ganhos pessoais já foram muitos. Veio bem. Ô, Nilson, bota palmas aí, hein? Bota O palmas. Douglas é o Pokémon que cresce quando o Will tá perto, né? Ele dá aquele +2 ali, que vai impressionante como a imagem. Will, tu não Nidoqueen. conhece o Douglas Marian, Will. Ele vira um Togetic daí, né? Não, eu fiquei sabendo de umas coisas que o Melo me contou ontem ali. Fiquei sabendo. Falei coisa. Eu não lembro, mas eu devo ter falado. Tá, mas concluindo. Se você que está começando, vai ser difícil no começo. Você vai querer desistir. Mas o que eu posso falar Não, toca a ficha. toca a ficha. Toca a ficha. Que a ponte Toca a ficha pra a máquina. ponte é alta, né? Eu acho que a melhor parte é esse ganho pessoal, é esse ganho das parcerias, das amizades, porque a gente meio que vive uma jornada assim, né, em muitas áreas da nossa vida, e o podcast ele uniu muitas áreas das nossas vidas assim, a gente acaba desenvolvendo muito nosso ser na área mais interna possível, e isso tem muito a ver com essa troca que a gente tem diariamente, né, entre nós, nesse mais fechado, mas também entre pessoas como o nosso querido Will, que agora vai encerrar este episódio e vai deixar também uma perguntinha depois da conclusão dele, porque eu gosto de dar tarefa. O aluno proativo ali quer falar. Espera aí que o Sassi quer fazer uma pergunta. Eu quero só fazer um adendo aqui, que a gente falou, né, das parcerias do podcast e tudo mais, e a gente não citou nesse episódio ainda a nossa amiga do Pseudociência lá, a Carol. Tem o feed cheio, hein? É uma embaixadora do Freecast. Não fala muito embaixador, que o embaixador tá com problema com as prefeituras agora. E... Tá, verdade. E temos que saudar também o querido René, que é um dos nossos primeiros... O Renezinho! Que tá sempre lá nos dando moral. Então, um forte abraço aí pro René. Uma tarefa só pra ti. Segue o @podpseudociência. Nem segue o Freecast. Podpseudociência. É isso aí. Vai lá. Só dá-lhe. Vai, Will, tudo contigo. Gurizada, muito obrigado por terem me recebido aqui. Eu viria falar umas merdas. Já faz 2 horas que estamos aqui. Podcast bom é quando tu não vê o tempo passar. Eu não vi o tempo passar, tomei 2 doses de uísque e já tô mais pra lá do que pra cá. Então, agradeço vocês por terem me convidado aqui. Fico muito feliz por ter contado um pouco da minha história. E pra tu que tá nos ouvindo, gurizada, não esquece de seguir @InstaFreecast, @TikTokFreecast. É TikTokFreecast? É isso aí. Não. TikTok Freecast. Isso aí. TikTokFreecast, @Freecast no Spotify. E também vai seguir o Coalando no Espaço, @Coalando no Espaco, sem o cedilha, meu. Você tem que estar ligado que o Instagram não pega o cedilha. 2022, o cara que Mais usa uma cedilha vez. na internet tem que empurrar e que o parta. Desculpa. Tens um ponto. Todo mundo sabe que não tem cedilha. Tu me perdoa, mas eu não consegui fazer outra coisa. Não, mas não é contigo, é com o público. Quer um bot com Não. 2 S's? Tem gente que escreveria assim. Eu vou fazer isso, cara. Eu vou botar Coalando no Espaço com 2 S, vai ficar mais legal. Mas enfim, gurizada, muito obrigado mesmo por vocês terem me convidado aqui. E por vocês que estão nos ouvindo também, muito obrigado. Se quiserem ouvir mais groselhas da minha parte, vão me seguir no @Coalando no Espaco. No Spotify, a Coalando no Espaço é um koala com nariz gigante. Por mais que eu não tenha nariz gigante, não use tem um drogas. nariz gigante lá. E não uso. faça churrasco de koala. Faço. Tem Fala, Melo. Fala mais uma coisa, só pra concluir. gosto de quê, koala? Cara, Vai gostar do qual? queijo bem derretidinho, Veja o assim. provolone. Não, é mussarela mesmo. Isso é mais pra... O provolone é mais pra virilha do koala.
provolone é mais... pode ser pras nádegas ali, é um cheirinho quarto mais... traseiro. Pode Um cheirinho ser, de amônia. é aquele cheirinho do roxão que fica na virilha do koala, né? Aquele gostinho de provolone. Mas Não enfim, tem hipogloss gurizada, na muito Austrália. obrigado. Não existe. Existe a hypogloss. Olha aí, ó. Ninguém entendeu a piada, tudo bem. Tentei fazer uma piada, mas não deu muito certo. Mas enfim, gente, muito obrigado mesmo, de coração. Fiquei muito feliz de ter participado aqui. Realmente o tempo, 2 horas não Deixa uma passou perguntinha nada. pra nossa audiência aí, Will. Pra Antes eu quero um audiência. rápido adendo aí pro pessoal do YouTube. adendo essa hora? Rapidinho. Pra fazer o Cucocô. Curta, comenta e compartilha. Cucocô. Nice, boa. Foi boa. Faz o cucocô aí, gurizada. Faz o cucocô. Com CK, por favor. De cucocô. Perguntinha, Will. Perguntinha. Gurizada, eu quero que vocês adivinhem o dia que eu vou morrer. Caralho. Pra quem não sabe, eu sou renascido. Se tu não sabe, vai escutar o Colando que tu vai conhecer. É isso aí. Tem as histórias lá. Histórias escabrosas. É isso aí. Como diria. Várias Nosso- histórias. Não, então posso fazer a pergunta que eu acho que foi muito pesada. Tá. A única Ou quer exceção deixar aberta, assim? a única exceção aberta pra segunda tentativa de pergunta na história do Freecast pode ser pra ti. É pro convidado. É, Bota, eu quero que tu bote as duas, quero que tu bote as duas, tá? tá. Tu sabe que tu Bota as não é o duas na primeiro edição. a pedir pra botar as duas, mas tu vai ser o primeiro a levar. Só te As duas. Até regravar, tá. Então, gurizada, assim, ó. Quero que vocês me digam qual o setup de guitarra mais legal do mundo. Pra mim é do Slash.